Gravando. Vamos lá, galera. Vamos começar aí mais uma aula de física, ok? A gente vai terminar nessa aula cinemática e tomara que dê tempo de continuar aí os nossos estudos com dinâmica agora, beleza? Tem um memezinho aí, ó, que eu coloquei, só porque eu, sei lá, tava meio no tédio, coloquei ali na internet e achei isso daqui. Engraçado, né? Nosso querido presidente aí, fazendo suas maravilhas aí, pelo bem do nosso querido país. E eu não estou sendo irônico. Ah, tô brincando, tô sendo assim. Vamos lá. Movimentos circulares, desculpa, escola sem partido, foi mal. Isso aí, vamos lá. Movimentos circulares, então, pessoal, vamos ver o que é isso daí, tá? Não vai dar muito trabalho pra gente, tá bom? Vocês não precisam ficar com medo dos movimentos circulares, beleza? Porque é praticamente a mesma cinemática que a gente aprendeu. O que diferencia uma coisa do outro é que no movimento circular, quando você chega no final da sua trajetória, você volta no início dela, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui no ponto A. A gente estudou as trajetórias retilíneas, né? Então, ou lançamento oblíquo, né? Tudo mais. Mas, enfim, vou sair do ponto A e vou ali em direção ao ponto B, ok? No movimento circular, quando a gente chegar aqui no ponto B, a gente volta no ponto A, certo? Para a gente continuar indo, a gente chega no B e volta no A, beleza? Então, a gente fecha um círculo, né? A gente fecha um ciclo, beleza? Ciclos. Isso daí a gente vai ver bastante, ciclos. Então, por exemplo, aqui na circunferência, eu coloquei aqui, nesse ponto que eu estou marcando aqui com a seta, que o ponto A e o B, eles se coincidem, eles estão em cima um do outro, certo? Então, se eu estou andando aqui em cima da minha circunferência, no movimento circular, quando eu chegar no final dela, eu estou no começo de novo, entendeu? Então, isso daí fica se repetindo, tá? Por isso que a gente vai falar em ciclos, vamos falar em frequência e em períodos, tá bom? Para a gente fazer aí as passagens, né, das nossas grandezas que antes eram retilíneas, agora para a forma angular. Como é que a gente faz isso? É só a gente dividir todas por R, basicamente, tá? A gente divide por R e daí a gente tem nossa grandeza agora na forma angular. Olha aí. Antes a gente tinha deslocamento, ΔS, né, como grandeza aí para medir distância, certo? Isso no nosso movimento retilíneo. Agora no angular, a gente vai ter um deslocamento angular, certo? Agora vai ser variação de ângulos que a gente está fazendo aí em torno da nossa circunferência. Essa variação de ângulo é a nossa variação da distância em cima da circunferência, né? Aquele arco que a gente está percorrendo, né? Por exemplo, deixa eu fazer aqui um ponto C e um ponto D, certo? Então, olha só. Esse pedaço aqui, CD, é o arco, certo? É um arco CD. E aqui eu tenho a distância que eu percorri, de C até D, beleza? É todo o comprimento dessa cordinha aí, tá? Esse arcozinho CD. Beleza. Agora, esse ângulo que eu varri, a gente pode usar essa palavra também, varri, o nosso delta θ, só se vocês lembrarem, só de lembrar da trigonometria, vocês já sabem como escrever um em função do outro. A gente sabe que o ângulo vai ser sempre o arco dividido pelo raio da circunferência, tá bom? Então é isso daí. Com a velocidade a gente tem a mesma coisa. Ó. Nossa velocidade, antes a gente via a velocidade retilínea, certo? Era um vetor, beleza? Agora a gente vai ter velocidade com que a gente varre os ângulos, certo? É uma velocidade angular. Quanto de ângulo que eu varro por segundo, ok? Essa velocidade a gente vai chamar de ômega, nossa velocidade angular. E ela vai ser dada simplesmente dividindo a nossa velocidade antes retilínea, certo? A gente divide ela pelo raio da nossa trajetória. Beleza? A gente vai basicamente ficar dividindo aí pelo raio. Aqui eu estou apagando aqui um negocinho que eu escrevi errado. Beleza, com a aceleração, mesma coisa. A aceleração antes era retilínea, agora a aceleração angular, que é o nosso gama, vai ser a nossa aceleração retilínea dividida pelo raio. Ok? Com as fórmulas, acontece a mesma coisa, pessoal. É só pegar tudo e dividir pelo raio. Olha lá. Sorvetão. S igual a S0 mais VT. Divido todo mundo por raio. Divido por raio aqui e raio aqui também. Aí eu vou ter o quê? Ômega igual a ômega zero mais... Quer dizer, ômega não, né? Calma aí, calma aí. Ó.
Θ, isso, igual a θ0, mais ômega t. Agora sim. Beleza? Então, essa daí é a nossa função horária do deslocamento angular quando a gente tem um movimento uniforme. Beleza? Se eu tivesse um movimento uniformemente variado, né? É um movimento circular uniformemente variado, é um MCUV. MCUV, exatamente. A gente vai ter que fórmula, hein? Θ igual a θ0 mais ômega 0 t mais nossa aceleração dividido por 2 t ao quadrado. Ok? Então tá aí. Basicamente a gente divide todo mundo por R, tá? Que a gente passa para a forma angular. E também tem esse detalhe, volto a lembrar, de que no movimento circular a gente tem que tomar esse cuidado para saber a posição da a nossa posição na trajetória, né? Porque a trajetória era meio louca, né? Quando a gente chega no fim, a gente está no começo. Então, a gente tem que ter um cuidado com essa parte. Em alguns exercícios a gente vai ver algumas técnicas aí, alguns modelos mais populares de exercício, né? Para a gente ir entendendo melhor como é que funciona isso. Bom, como eu disse, né, agora há pouco, a gente vai falar de ciclos também, né? Então, esses ciclos, né, quantas voltas eu dou em relação ao tempo, por exemplo, a gente vai chamar de frequência, certo? A frequência, ela mede isso. Quantas voltas eu dou, quantos ciclos eu completo em relação a uma determinada quantidade de tempo, certo? A uma determinada unidade de tempo. A unidade mais famosa é o Hertz, né? O Hertz é o número de ciclos por segundo. A gente usa essa unidade de segundo, certo? Tem também o RPM. O RPM, ele é o rotações ou ciclos, tá? Por minuto, beleza? Então, a diferença do Hertz por RPM é que um é por segundo, o outro é por minuto. Então, esse daqui é por segundo, esse daqui é por minuto, beleza? Ambos você pode calcular usando essa expressãozinha, que é a própria definição de frequência, né? Número de ciclos dividido pela variação do tempo. Ok? Deixa eu já deixar claro para vocês que se alguém tiver alguma dúvida ao longo da aula, pode gritar ali no chat, e talvez eu não veja o chat assim de imediato, então vocês podem ativar o áudio de vocês aí e dar um grito, tá bom? Que mais? O período, né? Olha aí, a frequência é o número de voltas dadas em uma certa unidade de tempo. O período é ao contrário, é o tempo que leva para dar uma volta só. Ok? Então, a gente vai simplesmente inverter a nossa fração, né? O período, então, vai ser o tempo que eu levo para dar uma quantidade de voltas, certo? Depois que eu realizar essa divisão, né, simplificar essa divisão, vai ficar um valor aqui em cima, que é o nosso período, dividido por 1, né? Simplificando ela até ficar 1 lá embaixo, vai ficar período por 1. Tá bom? A relação do período com a frequência é essa daqui. Tá? Um é o inverso do outro. Então, se tiverem aí dificuldade em entender o que é período, mas souber da frequência, é só lembrar que um é o inverso do outro. Tá? O mesmo vale para a frequência. Se tiver dificuldade ali em entender no exercício onde está a frequência, mas sabe o período, só inverter. Ok? Uma forma da gente colocar ali o nosso ômega, né? O ômega ele pode ser escrito dessa forma aí, ó. Ômega é igual a 2π vezes a frequência. E também pode ser escrito como 2π sobre o período, né? Já que a frequência é o inverso do período. Bom, vamos pegar esse 2π, né? O ômega é igual a 2π vezes a frequência, e vamos escrever a frequência aqui em função de n por ΔT. Então, escreve ali n por ΔT. N é o número de voltas, né? Esse número não precisa ser inteiro, tá? Pode ser um número fracionário, pode ser meia volta, ok? 2π é a quantidade de ângulo total na minha circunferência, né? A circunferência tem quanto de ângulo ali percorrendo ela toda? 2π, né? Que é o equivalente a 360, ok? Então, 2π vezes o n vai ser o tanto que o meu corpo que está girando ali varreu de ângulo, certo? Então, é o tanto que ele varreu de ângulo dividido pelo tempo que ele levou para varrer esse ângulo. Então, é a nossa própria velocidade angular.
certo? Então, só mostrando para vocês que realmente isso daqui faz sentido, ok? Então, bom, resumindo, a teoria de movimentos circulares é isso, pessoal, é essa tela aqui, tá? Eu vou enviar para vocês esse material, né? E vocês podem pegar aí, imprimir, não sei, colocar nos papeizinhos, colar em algum lugar, mas basicamente a teoria de movimento circular é isso daí, ok? Agora, na próxima tela, a gente vai ver algumas coisas um pouco mais particulares sobre o movimento circular, que vai ser transmissões de movimentos, ok? E isso, inclusive, é o que é mais incidente nas provas. O que é mais incidente é isso daqui, ó, de baixo, falar sobre período, frequência, e também a próxima tela, que é de transmissões. Vamos lá. Ufa, que bom, porque não dá para copiar. Hã? Não dá para copiar e prestar atenção. Ah, sim, não precisa copiar, não. Quer dizer, copia só alguma coisa ali, faz alguma cópia assim inteligente, sabe? Tipo, coloca uns pontos, umas palavras-chave, entendeu? Não copia tudo, não, tá bom? Que eu vou enviar para vocês. Copiar tudo é perder tempo aí e não prestar tanta atenção, né? Aí perde o conhecimento. Vamos lá então para a próxima parte. Transmissões de movimento. Agora sim, ó. Quando eu tenho duas ou mais rodas, né? Rodas girando ali, dependendo da forma que elas estão girando ali entre si, pode haver alguns tipos de transmissão de movimento, tá? A gente vai ver três formas. Essa primeira é a transmissão por eixo. Né? Se você tiver duas rodas e elas estão girando e elas têm o mesmo eixo, um eixo comum, então a velocidade angular delas vai ser a mesma, porque a velocidade de cada roda, né, quantas voltas elas dão por segundo, tá? A gente pode pensar também na forma de frequência. Então a frequência de cada roda vai ser a mesma frequência que o eixo gira, certo? Supondo que nenhuma escorrega em cima do eixo, né? Então, se a gente tiver rodas ali girando com o mesmo eixo, com um eixo comum, a velocidade angular delas é igual, tá? A gente pode dizer, inclusive, que a frequência é igual. Opa, frequência. Bom, se a velocidade angular delas é iguais, a gente pode escrever, então, que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2, certo? Lembrando daquilo que eu falei para vocês, ó, a relação entre velocidade angular e a velocidade retilínea é simplesmente dividir por R, tá? Então, beleza, se ômega 1 é igual a ômega 2, então V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2, tá? Então, vocês podem perceber que a velocidade angular é a mesma, mas não necessariamente a linear de algum ponto ali ou da periferia delas vão ser a mesma, tá bom? Bom, quando tem a transmissão por correia, certo? Eu tenho aí, então, esse desenho, vocês podem ver que tem duas rodas e tem essa correia azul, certo? Que liga aí essas duas rodas, tá? Isso daí é como se fosse a bicicleta, né? A coroa e a catraca da bicicleta. Muito bem, ali tem uma transmissão por correia, certo? Na transmissão por correia, supondo que a correia não deslize em cima das rodas, né? Supondo então que tenha um atrito ali sempre muito bom, né? Para que não haja deslizamento, a gente pode concluir que a velocidade da periferia dessas rodas é exatamente igual à velocidade de cada ponto da correia, certo? Afinal, a correia e a periferia das rodas não deslizam entre si. Então, se eu tiver esse ponto aqui, ó, onde é um ponto comum da correia e da roda, esse ponto vai ter a mesma velocidade para a correia e para a roda, porque eles não deslizam entre si, certo? Então, quando a gente tiver uma transmissão de correia, a velocidade na periferia das rodas vão ser iguais, certo? E vão ser iguais à velocidade da nossa correia, tá? Então, olha só, na transmissão por eixos, a gente tem que a velocidade angular das duas rodas são iguais. Por correia, a gente tem que a velocidade linear ali da periferia, certo? Da periferia das nossas rodas são iguais, tá? Então, a gente pode falar que V1 é igual a V2, consequentemente, a gente pode falar que ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2 vezes R2. Ok? Simplesmente lembrando essa expressão aqui. Muito bem. Vamos passar para a próxima parte agora. Transmissão por contato. Certo? Agora eu tenho duas rodas, ok? Elas estão em contato uma com a outra e girando.
Só que elas giram sem deslizar uma em relação à outra. Tem uma pergunta aqui da Lívia. Então a velocidade... Peraí. Então a velocidade de algum ponto que não está em contato com a correia é diferente? Não. Vou botar lá na correia rapidão. Ó, esse ponto aqui, onde está a seta, tem a mesma velocidade da correia, certo? E na roda também tem a mesma velocidade, certo? Esse ponto aqui, que não está em contato com a correia, também vai ter a mesma velocidade. Afinal, a roda é rígida. Não tem como esse ponto aqui, por exemplo, ter uma velocidade maior do que esse daqui. Não faz sentido, porque a roda nossa é rígida. Certo? Ok? Beleza, ok, então. Vamos lá. Então, em contato, como eu falei para vocês, no contato não há deslizamento, certo? Então, a gente pode considerar que esse ponto aqui, ó, de tangência, ele vai ter a mesma velocidade para as duas, tá? Porque não há deslizamento. Os dois, esse ponto aí em comum, as duas rodas têm a mesma velocidade, eles estão caminhando juntos. Então, a gente pode concluir de novo que a velocidade dessas rodas na periferia delas, a velocidade linear, também são iguais. Ok? Também são iguais. Então, a gente vai ter também o mesmo caso da correia, ó, ômega 1 vezes R1 igual a ômega 2 vezes R2. A diferença é que no caso da correia, vamos voltar aqui rapidão, no caso da correia, vocês podem perceber que ó, a velocidade da correia, eu estou fazendo a correia ali tendo uma velocidade no sentido horário, certo? Então, as velocidades dos pontos das rodas também vão ter esse sentido horário, ok? Ou seja, elas vão girar no mesmo sentido, ó, as duas estão girando no sentido horário. No caso da transmissão por contato, os cálculos, né, são os mesmos que na transmissão por correia, só que agora elas giram em sentidos diferentes, tá? Se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Beleza? Bom, basicamente é isso. Isso daí é a nossa teoria aí suprema de movimento circular, tá? Quando a gente estiver avançando um pouco mais na dinâmica, a gente vai voltar a dar uma olhada no movimento circular, só que a gente vai incluir a aceleração centrípeta, tá? A gente vai mexer mais com forças e não tanto com esse tipo de equação cinemática ou transmissões. Ok? Uma outra coisa também, só uma palhinha para os assuntos de MHS, né, de movimentos oscilatórios. Bom, eu falei para vocês que a frequência, por que eu usei o número de ciclos, né? Porque a frequência não tem a ver só com o número de voltas que eu dou numa circunferência, mas sim com o número de ciclos que algo tem, certo? O número de repetições que essa coisa faz. Por exemplo, um pêndulo. Um pêndulo ele vai aqui, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É um pêndulo ideal, né? Vai para um lado, para o outro. Então, não tem nenhuma circunferência acontecendo, não tem nenhuma coisa girando ao redor de nada, certo? É só um pêndulo indo para um lado e para o outro. Mas esse movimento é feito em ciclos, então a gente fala de frequência também, certo? No caso do pêndulo, a gente pode considerar que um ciclo é quando ele está... Vou fazer o desenho aqui. Um pêndulo, um ciclo dele é quando ele sai daqui do ponto de altura máxima, vem aqui para o ponto de altura máxima oposto e volta para cá. Então, esse é um ciclo do pêndulo. Ele vem para cá e volta para cá. Certo? Então, não tem nada a ver com circunferência, tá? Uma mola também pode realizar um movimento oscilatório. Eu posso ter um chão aqui, uma parede, beleza? E aqui eu tenho uma mola. Ó. E aqui, amarrado nessa mola, eu tenho um carrinho. Tem um carrinho. E, bom, eu comprimo essa mola um pouco, dou uma comprimida nela, aí vai ter uma força ali elástica, certo? E vai fazer o carrinho ir e voltar. Então o carrinho vai, aí a mola estica um pouco, aí ele volta, certo? Considerando que não tem nenhuma perda de energia por atrito ou por som, tudo mais. Então aí a gente vai ter um movimento também de ciclos, né? Onde a gente vai ter uma frequência, beleza? Só que agora o movimento, a trajetória do movimento é esse daqui, né? Eu vou para frente, depois vem para trás. E fica se repetindo isso. Então, só para lembrar aí, para vocês que não tem nada a ver com dar voltas em algo, certo?
mas sim fazer ciclos de repetições de alguma coisa. Bom, vamos fazer uns exercíciozinhos aí. Nossa, travei toda a minha língua aqui. Exercíciozinhos. Vamos fazer uns exercíciozinhos aí para treinar essas coisas. Olha lá, exercício 1. Um corpo em movimento circular tem frequência de 300 RPM. Se a trajetória tem 10 centímetros de raio, determine a frequência em Hertz. Olha, 300 RPM. Ele quer a frequência em Hertz. O que é RPM? Rotações por minutos, né? Rotações por segundos. Então, vamos lá. Frequência é igual a RPM. RPM. Isso aqui é o quê? É 300 por minuto. Beleza? A gente quer que vira Hertz, ou seja, por segundos, né? Então, a gente coloca aqui um fator de mudança ali da nossa unidade, né? A gente pode fazer um fator de proporção aqui que envolva os segundos. A gente quer que os segundos apareçam embaixo, porque eu quero por segundo, beleza? Então, eu coloco aqui, ó, segundo embaixo. Qual que é a relação de minuto com segundo? Eu preciso de minuto em cima. Então, minuto. Qual que é a relação de minuto para segundo? 1 minuto, 60 segundos. Beleza? Então, multipliquei por esse fator aqui, cancelo o minuto com o minuto, aí eu vou ter 300 por 60 Hertz. 300 por 60 é, corta aqui, 30 por 6, 5, não, 50? Pera. 50, não, 5, né? 5 Hz. Isso. Frequência igual a 5 Hz. Ok? Não é muito complicado, né? Se a gente precisar passar de Hz para RPM, ó, tem um Hz, tem uma frequência, vamos supor que ela seja 17. 17 Hz. 17 Hz é 17 por segundo. Mas eu quero que a minha unidade vire por minuto. Então eu preciso tirar o segundo, eu multiplico por segundo em cima e preciso colocar um minuto embaixo. Qual que é a proporção entre eles? 60 para 1. Então, beleza. 17 vezes 60 é RPM. Ok? Isso é só um exemplo aí para você fazer a transformação de RPM para Hertz ou de Hertz para RPM. Ok? Se vocês não gostarem dessa forma de colocar ali o fator de proporção, vocês podem fazer uma regra de 3. Por exemplo, a gente quer 300 RPM, né? 300 RPM é quantos Hertz? Sabendo que 1 RPM é 60 Hz. Certo? Uma rotação por minuto. Não, peraí. 60 RPM, né? 60 rotações por minuto é 1 Hz. Bom, faz essa regrinha aqui de 3 e você vai encontrar a resposta que a gente teve ali em cima, né? O X, então, vai ser 5 Hz. Ok? Muito bem. Então, foi a letra A. E que é o período agora na letra B, né? Período é 1 sobre frequência. A frequência é 5 Hz, né? Então, vai ser 1 sobre 5. E o Hertz é por segundo. Aí, no período, o por segundo aqui embaixo vai passar lá para cima multiplicando. Então, fica segundos. 1/5 é 0,20. Né? 0,2 segundos, então. Beleza? Foi o período. A velocidade angular. Velocidade angular é igual a 2πf. Então, vai ser 2π vezes 5. Né? A unidade já está em segundos, então a gente vai ter a resposta como 10π radiano por segundo. Ok? Vocês podem colocar 10π radiano por segundo, ou vocês podem colocar simplesmente só 10π por segundo, tá? Eu prefiro colocar o radiano, mas tem que tomar cuidado, porque o radiano ele não é uma unidade. Tá? Ele não é uma unidade física. Ele é adimensional, não tem dimensão. Tá? Assim como graus, né? Grau Celsius. A gente coloca grau Celsius nas contas, mas no nosso resultado a gente não coloca o graus, né? Quer dizer, grau Celsius não, pessoal. Meu Deus. Graus, né? Graus de ângulo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Enfim, o graus também não é uma unidade física, né? Ele é adimensional. Então, tomar cuidado com isso. Velocidade linear
Só lembrar que a velocidade linear sobre o raio é igual ao ômega. Então, a velocidade vai ser ômega r. O ômega é 10π. O r é 10 centímetros, né? Então, vai dar centímetros por segundo. 10 está em centímetros. Isso daqui vai dar 100 π centímetro por segundo. Aí você pode passar para metro também. É só lembrar que centímetro, aqui em cima, ó, aqui em cima agora, na estrelinha. Para não deixar muito sujo ali embaixo. Só lembrar que centímetro é 10 a menos 2 metros. Né? Então, colocando aqui 10 a menos 2 no centímetros, isso daqui vira π metros por segundo. Beleza? Então, foi a questão número 1. A número 2, vamos dar uma olhada. Se alguém tiver alguma dúvida, é só gritar, tá bom? Pode ativar o áudio aí também e falar alguma coisa. Se ninguém tiver, vou ficar continuando aqui, então eu vou apagar essa parte aqui, ó, para poder fazer o exercício 2. Vamos lá. Exercício 2. Um móvel em trajetória circular de raio 20 metros possui velocidade escalar linear média igual a 30 metros por segundo. Determine a velocidade escalar angular média. Beleza. Velocidade angular média é igual a velocidade linear média dividido pelo raio. Então, isso daqui vai ser... Vou nem fazer conta, tá, pessoal? Vou nem fazer conta, vai, para a gente economizar tempo. A letra A, ômega é igual a V sobre R, tá? Nenhum segredo. A B, o ângulo descrito em 3 segundos. Muito bem. A gente calculou ali o nosso ômega, né? Qual que foi o ângulo descrito em 3 segundos? É só te lembrar que o ômega é igual ao nosso delta θ por delta t. Então, o delta θ é igual a ômega vezes delta t. O ômega a gente calculou ali em cima, que é a velocidade média sobre R. E o tempo ele falou que é 3 segundos. Ó. Então, esse aqui é o nosso ângulo descrito em 3 segundos. Ok? Maravilha. Vamos para a próxima parte. Tem mais exercício. Ó. Exercício 3. Se um móvel em MCU de raio 4 metros tem velocidade linear de 20 metros por segundo e seu espaço angular inicial vale 1 radianos, determine a função horária do espaço angular. Olha só. O móvel em MCU de raio 4 metros tem velocidade linear de 20 metros por segundo. A gente quer a função horária do espaço angular. Então, a gente quer isso daqui, ó. Mais ômega t. Como que a gente sabe que vai ser uniforme? Porque ele falou aqui, ó, tá? Ele falou que está em MCU, então uniforme. Então a gente vai usar essa equação aqui. Nosso sorvete meio alterado. Duvido vocês inventarem um mnemônico para essa equação aqui nova do sorvete. Não agora, tá? Vamos lá. A gente precisa então do nosso ômega. Vamos calcular o ômega. Ômega é igual a V sobre R. O V é 20 metros por segundo, o R é 4 metros. Isso daqui, então, vai dar 5 radiano por segundo. Então, nosso θ é igual ao θ0. Ele falou aqui, ó. Seu espaço angular inicial vale 1 rad. Então, isso daqui vai ser 1 mais 5t. Ok? 1 mais 5t. O período e a frequência do movimento. Beleza. A gente sabe que ômega é igual a 2πf, que também é igual a 2π sobre t. A gente pode escolher um aí primeiro para calcular. Vamos calcular o f mesmo. Dessa equação eu tenho que o f é igual a ômega sobre 2π. Então isso vai dar 5, né, que é o ômega, dividido por 2π. Isso em hertz. Legal? E o período? O período é inverso da frequência. Então vai ser 2π
sobre 5 segundos. Ok? Se está em Hertz, aí o período é em segundos. Se a frequência estivesse em RPM, o período seria em minutos. Beleza? 4. O móvel em MCUV. Ó, agora o movimento circular é uniformemente variado, então ele está em aceleração. De raio... O móvel em MCUV de raio 2 metros tem sua velocidade angular modificada de 30 π radianos por segundo para 10 π radianos por segundo em 4 segundos. Determine a aceleração angular. Aceleração angular. Aceleração angular é a variação da velocidade angular dividido pelo tempo que ela variou. Então, foi modificada ali de 30 para 10. Então, a minha final é 10. 10 π menos a inicial, que é 30. Em 4 segundos. Isso aqui vai dar menos 20 aqui, né? Aqui vai dar menos 20 π. Menos 20 π dividido por 4 vai dar, então, menos 5 π radiano por segundo ao quadrado. Aceleração por segundo ao quadrado. Então, é a aceleração angular. A aceleração linear. A aceleração linear é a angular vezes o raio. Então, a aceleração linear vai ser menos 5 π radianos por segundo, né, vezes o raio, que é 2. Isso vai dar menos 10 π metros por segundo, porque o raio tem metros. Ó. O raio tem metros. A função horária da velocidade angular. Velocidade angular no nosso movimento uniformemente variado. Ômega é igual a ômega zero mais aceleração vezes o tempo. Então, o ômega vai ser... Quem que é o ômega zero? O ômega zero é 30. 30 π. Ok? E a nossa aceleração vai ser menos 5 π. Né? Menos 5 π. T. Vocês podem ver que é um movimento retrógrado. Né? Quer dizer, não retrógrado, é um movimento retardado. Certo? É um movimento retardado porque a minha velocidade inicial ela é positiva, mas a minha aceleração é negativa. Então, eu estou desacelerando, é um movimento retardado. Muito bem. Item D. O instante em que o móvel para. Realmente, se é um movimento retardado, vai ter um momento que ele vai parar. Quando que ele para? Ele para quando a velocidade dele é zero. Então, ômega tem que ser zero. Só que o ômega é 30 π menos 5 π vezes t. Resolvendo essa equação aqui, a gente encontra que t é 6 segundos. Certo? Só resolver essa equação. Ó. Já pode cancelar os π, daí passa um para o lado, divide. Matemática. Então, o tempo vai ser 6 segundos. Letra E. O número de voltas realizadas em 4 segundos. Muito bem. A gente pode... Como que a gente pode fazer isso? A gente pode calcular o número de voltas. Não, a gente pode calcular o ângulo que é varrido em 4 segundos. Certo? A gente pega esse ângulo que for varrido em 4 segundos e divide ele por 2π. Porque 2π equivale a uma volta. Né? Então, olha só. Agora a gente vai precisar do nosso sorvetão. Então, vamos lá. Ó. Sorvetão vai ser θ igual a θ zero. Só que eu quero uma variação de θ, né? Então, eu vou passar esse θ zero para o lado de lá. Ó. Aí vai ficar delta θ. Qual que é a minha velocidade inicial? Minha velocidade inicial é 30, né? 30 π vezes t. Mais aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Mas minha aceleração é negativa. Então, é menos 5π sobre 2 vezes t ao quadrado. Ele quer o número de voltas realizadas em 4 segundos. Então, o ângulo varrido em 4 segundos vai ser 30 π vezes 4 menos 5π ao quadrado, menos 5π sobre 2 vezes 4 ao quadrado. Agora sim. Isso daqui vai dar quanto? Vou usar minha calculadora aqui, hein? Vamos lá. Deixa eu ver. 30 vezes 4 menos 5 sobre 2 vezes 4 ao quadrado.
80. Vai dar 80π. Então, 80π foi o ângulo que eu varri nesses 4 segundos. Qual foi o número de voltas que eu dei? Então, o número de voltas é igual ao ângulo que eu varri dividido por 2π. Tá? Isso daqui não é forma para decorar não, tá, pessoal? Isso daí é para vocês entenderem na hora. Né? Eu varri 80π. Cada volta corresponde a 2π. Então, quanto que eu varri? 80π dividido por 2π. Certo? Se caso não conseguir fazer assim na hora, pode fazer uma regra de 3 também, não tem problema. Então, dividir por 2π, isso vai dar 40 voltas. 40 voltas. Beleza? Pode fazer uma regra de 3 também, ó. 80π é igual a n voltas. E 2π é igual a 1 volta. Faz a regra de 3 e então encontra ali o n igual a 40. Ok? Maravilha. Dúvidas até agora? Não? Essas 5 aqui eu vou deixar para vocês resolver depois. Tá bom? Se tiverem dúvidas, é só falar, tá bom? Só falar que a gente para aqui, respira um pouco, pega uma água. E é isso aí. Vamos para a próxima parte, então? Vamos lá. Aqui, ó. Isso é de transmissão agora. Vamos ver essa 6. Essa 6 parece bem complexa. Ó. 6. 3 engrenagens de raio RA igual a 20 centímetros, RB igual a 40 centímetros, RC igual a 10 centímetros, estão dispostas como na figura. Se a frequência de A vale 120 RPM em sentido horário, determine a velocidade linear de um ponto na periferia de A. A velocidade linear de um ponto na periferia de A. Qual que é a distância de um ponto na periferia de A até o centro de rotação? É o próprio raio de A, certo? Então, a velocidade ali na periferia vai ser igual a ômega de A vezes o raio de A. E isso vai dar... ele falou que a frequência de 120 RPM, né? Então, como que a gente pode escrever o ômega? 2π F de A vezes R de A. Só que está em RPM. Então, a gente vai ter que passar para Hertz. Mas olha só, a gente sabe que 60 RPM é 1 Hertz. Então, quantos que é 120 RPM? 2 Hertz. Né? Então, 2π vezes 2 vezes o raio de A, que é 20 centímetros. O Hertz está em segundo, né? Está por segundo. E a minha distância está em centímetros. Então, nossa resposta vai dar centímetros por segundo. Tá? Então, a velocidade ali de A vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 20, 80. 80π centímetro por segundo. Essa é a velocidade linear de A, de um ponto na periferia de A. Legal. A velocidade linear de um ponto na periferia de B. Vocês podem ver que A e B estão girando com uma transmissão em contato. Né? Em contato. Então, a velocidade linear na periferia deles é a mesma. Então, a velocidade linear na periferia de B é a mesma que a de A. 80π centímetros por segundo. Ok? Mas olha só. Eu tinha dito para vocês que quando está numa transmissão por contato, se um gira no sentido horário, o outro vai girar no sentido anti-horário, né? Então, se a velocidade... Vou colocar isso daqui numa visão olhando daqui, ó. Olhando daqui. Isso daqui é um olho, tá? É um olho, ó. Olhando daqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter A e vou ter B. Aqui está o eixo de A, aqui o eixo de B. Se a velocidade de A está para cá, a de B está para cá também. Então, realmente é a mesma velocidade, certo? Tem que ser a mesma velocidade, inclusive em direção e sentido. Beleza, pessoal? Então, vai ser 80π centímetros por segundo também. Agora, a velocidade angular, aí é diferente. Aí, se aqui no A eu estou em sentido horário, como foi dito no enunciado, aqui no B eu vou estar em sentido anti-horário. Tá bom? Então a velocidade deles não está para a direita não, né? Está para a esquerda. Mas ainda está no mesmo sentido, tá? Linear. Então é para a esquerda. Maravilha. Letra C. Olha aí. A velocidade angular
e o sentido do movimento de B. Então, a gente já viu que o sentido é anti-horário. Anti-horário. E qual que vai ser a velocidade angular de B? A velocidade angular de B é ômega B, que vai ser a velocidade na periferia dividido pelo raio de B. Certo? 80π sobre, isso aqui centímetros, né? Centímetros por segundo. Sobre qual que é o raio de B? 40, né? 40 centímetros. Então, isso vai dar 2π. 2π radiano por segundo. Certo? D. A velocidade angular e o sentido do movimento de C. Olha, B e C estão ligadas com um eixo comum. Eixo comum. Então, a velocidade angular de C vai ser a mesma que a de B. 2π radianos por segundo. O sentido de rotação é o mesmo também. Só muda quando a transmissão é em contato. Então, o sentido também é anti-horário. Ok? E, por fim, a velocidade linear de um ponto na periferia de C. Beleza. Velocidade linear de um ponto na periferia de C é igual à velocidade angular de C vezes o raio de C. Aí vai ser 2π radiano por segundo vezes o raio de C, que é 10 centímetros. Isso vai dar 20π centímetro por segundo. Ok? É isso aí. Praticando aí as transmissões, né? Praticando transmissões. Essa 7 aí eu vou deixar para vocês resolverem depois. Beleza? Deixar para vocês resolverem. Eu vou colocar lá no nosso Drive. Aí vocês tentam resolver. Falou? Vamos para a próxima parte, então. Lembrando que podem gritar aí a qualquer hora, tá? Então, pessoal, agora a gente acabou mesmo esse negócio de movimento circular, tá? É basicamente aquilo lá que a gente vai usar. Se tiver mais do que isso, algumas particularidades em algum exercício, tá? A gente vai ver ao longo do caminho, mas eu acho que vocês vão precisar só daquilo mesmo. Bom, vamos começar então a ver um pouco da cinemática vetorial. Cinemática vetorial, pessoal, não tem nenhuma diferença da cinemática normal, além do fato de que agora a gente vai trabalhar com vetores mesmo, certo? E podem ser em várias dimensões, para vocês, só duas, tá? Talvez 3 dimensões, beleza? Então, a gente precisa entender que todos aqueles caras, aquelas grandezas escalares que a gente trabalhou antes, elas são, na verdade, vetoriais. Aí eu estou dando uns exemplos, né, que é o deslocamento, a velocidade e a aceleração, certo? Elas vão ser as grandezas que a gente vai usar aí na cinemática. Então é basicamente isso, pessoal. O estudo de vetores a gente já fez, né? Lá na nossa primeira aula, eu acho que a gente começou a ver isso. Então a gente vê um estudo de vetores, como fazer soma de vetores, decomposição de vetores, lei dos cossenos, lei dos senos, regra do paralelogramo, mas não existe regra do paralelogramo, tá? Tudo lei dos cossenos. Então a gente vai simplesmente trabalhar com isso. Vamos lá para vocês verem a diferença. Ó. 4. Se um corpo percorre a trajetória ABCD sobre um quadrado de lado Lzinho, em um tempo ΔT, como na figura, determine um módulo A da velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Escalar média. Então, velocidade escalar média é o quê? É a variação do deslocamento, né? Quanto que a gente percorreu ali, dividido pelo tempo. Para ir de A até D, passando por cima da nossa trajetória, né? A gente vai andar L, L e L. Ok? Então, eu vou andar 3L. Então, é 3L dividido pelo tempo ΔT. Então, essa aqui é a nossa velocidade escalar média. Agora, a velocidade vetorial média. Agora, olha só. O deslocamento vetorial é esse vetor aqui, ó. Que sai do ponto de início e vai até o ponto ali do fim. Certo? Então, ele disse aqui, ó. Deixa eu enxergar. Ele está falando que é ΔRzinho, né? ΔRzinho. Vamos supor que isso é um quadrado, tá? Vamos supor que isso é um quadrado. Se for um quadrado, esse ΔRzinho tem módulo igual a L. Certo? Então, qual que vai ser a nossa velocidade vetorial média? Ela vai ter módulo
é igual a Lzinho sobre ΔT. Ok? Tá vendo a diferença? A escalar, eu não estou considerando direção, sentido, não. Quer dizer, só sentido talvez, né? Enfim, eu percorria uma distância ali de 3 Ls. Né? Então, vai ser 3 Ls sobre ΔT. A vetorial, não. A vetorial tem que ser o vetor de deslocamento, tá? Que é o cara que sai do ponto de início e vai até o ponto de finalização. Ok? Isso daí pode confundir um pouco e, nossa, e vai ser uma pegadinha em alguns exercícios, principalmente em movimento circular, que a gente não vai mais trabalhar só com o deslocamento de arco, certo? Porque aquele é o deslocamento escalar. A gente vai trabalhar com o deslocamento vetorial também. Dá um exemplo aqui para vocês, rapidão, ó. Vou pegar uma circunferência aqui. Beleza. Trabalhando com os movimentos aí só escalares, né? Se eu fizer... Se eu percorrer esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, né? Saindo aqui desse ponto A, ainda tem esse ponto B. Aí eu quero calcular minha velocidade média, certo? Minha velocidade escalar média. Como é que eu vou calcular isso? Vai ser a minha velocidade escalar média, né? Vai ser o quê? Vai ser o tamanho do arco AB, então vai ser o arco AB, dividido pelo tempo que eu levei, né? ΔT. Muito bem. Agora, se eu for falar de velocidade vetorial média, então eu vou ter que considerar que o meu deslocamento é isso daqui, ó. É essa corda, ó, saindo do A e indo até o B. Beleza? Então dá para vocês ver que essa corda é bem menor do que o arco, né? Então aí o meu vetor velocidade média, inclusive, vai ter essa mesma direção, ele vai estar aqui em cima. Certo? Mesma direção e sentido. Muito bem. Vamos fazer mais exercício aqui sobre isso. Vamos lá. Aqui. Aí, ó. O exercício 5 já fala de circunferência. O móvel descreve uma circunferência de raio 4 metros com um período de 4 segundos. Determine para um intervalo de 1 segundo do movimento o módulo da velocidade vetorial média e aceleração vetorial média. Vamos lá. Tenho aqui minha circunferência, né? Cuidado aqui nessa parte, ó. Aí, vou falar que eu começo aqui nela. Opa, começa aqui. Aí o meu corpo começa ali, tá? O raio é 4 metros, deixa eu escrever aqui já, 4 metros, com um período de 4 segundos. Então eu tenho a velocidade angular, né? A velocidade angular, 2π sobre período. Período de 4 segundos, então minha velocidade angular vai ser π sobre 2 radiano por segundo. Para um intervalo de 1 segundo de movimento, quanto que eu varri de ângulo? Quanto que eu varri é igual a ômega vezes ΔT. Eu varri π sobre 2 vezes 1 segundo. Né? Então eu varri, isso daqui vai dar em rad, né? Radianos. Então eu varri π sobre 2 radianos. Então, bom, depois de 1 segundo eu estou aqui, ó. Estou exatamente aqui, né? E esse ângulo aqui, ó, π sobre 2, 90 graus. Aqui é 4 metros também. Tá, velocidade vetorial média. Minha velocidade vetorial média vai ter essa direção aqui, certo? Sendo que esse daqui é o meu vetor de deslocamento. A gente costuma usar o vetor de deslocamento não mais como ΔS ou D, a gente costuma colocar um Rzinho, certo? Então esse daqui é o nosso vetor de deslocamento. Pode usar S também, tá? Vou usar S, tá? Para não confundir vocês. Vamos lá. Vamos usar S mesmo. Então, ΔSzinho aqui, ó. Só que agora com o vetor em cima, né? Bom, quanto que é esse ΔSzinho? Tem um triângulo aqui, né? Um triângulo retângulo. Se eu usar Pitágoras, eu vou ter que o módulo do ΔSzinho vai ser 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 metros. Então, minha velocidade vetorial média vai ser 4 raiz de 2 metros, dividido pelo tempo, que é 1 segundo, né? Então, vai dar 4 raiz de 2 metros por segundo.
Isso o módulo dela, né? E a direção, o sentido dela é esse daí, é o mesmo do vetor delta S, tá bom? Tá aí no desenho. Agora, a aceleração vetorial média. A aceleração média escalar, pessoal, a gente sabe que é a variação da velocidade dividida pelo tempo, né? Aqui é a mesma coisa, a diferença é que eu vou colocar um vetor aqui em cima e um vetor aqui em cima. Beleza? Agora eu estou trabalhando com vetores. Quem que é o nosso vetor inicial? Ó? O enunciado diz que a gente tem um período de 4 segundos. Então, a gente tem que entender a partir daí que trata-se de um movimento uniforme, tá? Um movimento circular uniforme, porque o período é constante, beleza? Então, o meu ômega é constante. Vocês viram aí no cálculo. Muito bem. Se o movimento é uniforme, o movimento circular uniforme, a velocidade escalar em cada ponto vai ser a mesma, né? Vai ser a mesma, vai valer quanto? Velocidade igual a ômega R. O ômega é π sobre 2, o R é 4. Então, isso aqui vai dar 2π metros por segundo. Essa é a minha velocidade escalar em cada ponto ali da trajetória. Agora, qual que é a velocidade no início? A velocidade no início é essa daqui, ó. E no final, é essa daqui, ó. Certo? A velocidade é sempre tangente à trajetória. Ok? Então, qual que vai ser a minha velocidade resultante? É a soma desses dois vetores. Quer dizer, é a subtração desses dois vetores, né? A variação da velocidade, desculpa, pessoal. Velocidade final menos inicial. Essa é a velocidade final. Essa é a inicial. Então, vamos lá. A gente quer ΔV, que é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Em vetores, isso aqui vai dar o quê? Velocidade final, né? Esse vetor aqui na horizontal, com o tamanho de 2π, certo? Em metros por segundo, depois eu coloco as unidades. Aí menos VI. O VI inicial está para cima. Ó. Então, menos VI é para baixo. Certo? Esse daqui é o menos VI. Também tem tamanho de 2π. Beleza? Qual que vai ser a nosso ΔV? É esse cara aqui, ó. Certo? Porque tem que ser a soma de VF com menos V1. Então, é esse cara aqui. Esse cara aqui é o nosso ΔV. Ok? Então, olha só. Tem um triângulo retângulo aqui, né? Qual que vai ser o módulo de ΔV? O módulo de ΔV vai ser 2π raiz de 2 metros por segundo. Então, nossa aceleração média vetorial, nossa aceleração vetorial média, vai ser, então, 2π raiz de 2 sobre o tempo, né, que é o tempo de 1 segundo, né? Tempo 1 segundo. E isso vai ter o resultado em metros por segundo ao quadrado, né? Então, metros, 2π raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí a direção e sentido delas, da aceleração, é o mesmo dessa velocidade. Ok? Pode ser que no enunciado do exercício ele peça o sentido, né, e a direção. Então você vai ter que colocar uns ângulos, né? Só que esse triângulo retângulo aqui, ele é isósceles, então esse ângulo aqui é 45 graus. Então, só você colocar esse ângulo de 45 graus e beleza. Ok? Então, as contas são as mesmas, pessoal. Só que vocês têm que ter esse cuidadozinho aí de lembrar que são vetores, tá? Opa, tá escuro aqui, né? Deixa eu acender a luz. Acende a luz pra mim? Aí. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida aí? Acharam muito difícil? Se tiver, só falar, tá bom? Tá, beleza. Guilherme. Guilherme, você manja de exatas, né, Guilherme? Então, lógico que tá beleza pra você. Vamos lá. Esse exercício 6 eu vou deixar para vocês resolverem depois, tá? Mas praticamente vai ser a mesma coisa, que agora eu tenho um movimento uniformemente variado. Vocês podem ver que tem uma equação aí do segundo grau, né? Beleza. Vamos para a próxima parte. Deixa eu ver mensagens aqui. Confusa como sempre. Depois eu reassisto e resolvo. Tá bom. Se tiver dúvidas aí mais pontuais também, procura os colegas, tá bom?
E se quiser mandar mensagem para mim no privado também pode mandar. Para a Fernanda também, tá? Fernanda, nossa monitora, pode mandar para ela também. Agora olha aí. Composição de movimento e relatividade de Galileu. Muito bem, aqui que a gente vai ver aqueles exercícios de velocidade de aproximação dos carros, sabe? Tem um caminhão, aí tem um carro vindo atrás, os dois estão com uma velocidade, quer saber qual o tempo que o carro leva para alcançar o caminhão, tudo mais. Também aqueles exercícios de barquinho, né? Ah, tem um barco atravessando um rio, aí o rio tem uma correnteza e tudo mais. Isso daí a gente vai ficar bem craque nesses exercícios usando a relatividade de Galileu, tá? A relatividade de Galileu, ela facilita a nossa mudança de referencial, ok? Se vocês souberem já fazer mudança de referencial, que eu já expliquei para vocês em alguns momentos das nossas aulas, pode fazer, tá? Vai dar certo igual, ok? Mas se não souber, pode usar a fórmula decoreba aí da relatividade de Galileu, tá? Vale para vetores, tá? Para vetores aí da cinemática, a relatividade de Galileu, e é mais comum que a gente use para velocidade. Olha aí como é que funciona. Primeiro esse tema aqui, ó, V com um vetorzinho em cima, PQ, a gente lê velocidade de P em relação a Q, certo? Então seria a velocidade de P, considerando que o Q está parado, beleza? Olha só como que a gente pode escrever, ó. Velocidade de A em relação a B, a gente pode escrever como velocidade de A em relação a um C, menos a velocidade de B em relação a um C. Por que a gente está fazendo essa conta? Porque geralmente, nos exercícios, eles dão velocidade para a gente em relação ao solo, talvez, certo? Como está falando de carros, né? A gente tem velocidade em relação ao solo sempre. E em alguns exercícios a gente precisa calcular a velocidade de um carro em relação a outro. A gente usa essa expressão. Então, ó, posso falar que a velocidade do carro A em relação ao carro B é igual à velocidade do carro A em relação ao solo, menos a velocidade do carro B em relação ao solo. Ok? Ainda a gente pode escrever dessa forma. Ó. Velocidade de A em relação a B é velocidade de A em relação a C, mais a velocidade de C em relação a B. Ok? Eu só simplesmente troquei esse vetor aqui por esse daqui. Ó, um é de B em relação a C, o outro é de C em relação a B. A diferença é que um é menos o outro. Beleza? Essa forma aqui eu acho mais fácil de decorar, porque ela lembra um pouco de matrizes. Não sei se vocês lembram, mas a multiplicação de matrizes tem que ter uma certa relaçãozinha entre as ordens delas, né? Aqui é a mesma coisa. Eu só posso multiplicar uma matriz, falar aqui, a matriz 2 por 3, vezes matriz n por 1. Só posso multiplicar duas matrizes se elas têm esses números aqui, ó, que estão próximos um do outro, né? Tem eles iguais. A relatividade de Galileu é a mesma coisa, usando essa expressão aqui, certo? Eu só posso somar, quer dizer, essa velocidade aqui de A em relação a B vai ser igual à velocidade de A em relação a C, mais a velocidade de C em relação a B. Então, vocês podem ver que o Czinho aqui, ó, é o mesmo Czinho daqui, eles estão próximos. Isso daí é mais mnemônico para decorar, tá bom, pessoal? Então, pode escolher uma ou outra aí. Se manjar, você vai saber das duas. Se manjar mais ainda, vocês vão saber fazer aí a mudança de referencial sem precisar colocar essa relatividade de Galileu. Tá bom? Eu vou tentar ao longo da resolução dos exercícios e alguns outros que vocês forem pedindo aí, fazer das duas formas, tá? Vamos lá. 7. Exercício 7. 3 carros, A, B e C, percorrem a mesma estrada com velocidades iguais a 10 metros por segundo para a direita, 20 metros por segundo para a esquerda e 30 metros por segundo para a direita, respectivamente. Determine o módulo e o sentido da... Aí vamos determinar aí. Ó, tenho 3 móveis, né? Percorrem a mesma estrada. Essa reta aqui é a minha estrada. Então eu tenho o carro aqui... Desenhar quadradinho, tá? Carro A, carro B, carro C. Não importa a posição deles, tá bom? O carro A tem velocidade para cá 10 metros por segundo. O carro B tem velocidade para cá
20 metros por segundo. E o C, para cá, 30 metros por segundo. Tem que usar como vetores, tá, pessoal? Mas a gente tem aí a sorte que estão na mesma reta, né? Então, a gente vai diferenciar os vetores em positivo para a direita e negativo para a esquerda. Beleza? Olha lá. Velocidade de B em relação a A. Muito bem. Velocidade de B em relação a A é igual a velocidade de B em relação ao solo, menos a velocidade de A em relação ao solo. Qual que é a velocidade de B em relação ao solo? Menos 20. Qual que é a velocidade de A em relação ao solo? 10. Então, a velocidade de B em relação a A é igual a menos 30 metros por segundo. Só que ele quer em módulo, né? Ele quer em módulo. Mas ele quer o sentido também. Então, já está aí, pessoal. O módulo é 30, certo? A intensidade da velocidade é 30 e o sentido é negativo, é para a esquerda. Ok? Se eu não soubesse da relatividade de Galileu, como que eu faria? Que era a velocidade de B em relação a A? Então, beleza. Eu vou parar o A. Como que eu paro o A? Somando um vetor, velocidade nele, à esquerda, com o mesmo módulo. Certo? Que daí um soma com o outro, aí dá zero. Parei o A. Só que isso eu tenho que fazer no sistema todo. Então, para o B, também eu vou ter que somar aqui uma velocidade para a esquerda, menos 10. Lembrando que o do B aqui é negativo, né? Só corrigir aqui, colocar um sinalzinho de menos. Aí. Agora pronto. Qual que é a velocidade de B em relação a A? Já parei o A. Então, a velocidade de B em relação a A vai ser menos 10 com menos 20, menos 30. Ok? Estão conseguindo entender? Não é tão difícil não, tá? Pode parecer um pouco assustador assim, mas vocês vão ver que só seguir a receitinha ali que dá certo. Eu, particularmente, prefiro essa ideia de mudança de referencial. Mas, às vezes, é interessante usar a relatividade de Galileu. Então, aproveitem para aprender as duas coisas. Então, foi o A. Com o B, velocidade de C. Maravilha, então. Maravilha. Então, que bom que você entendeu. Isso é importante. Velocidade de C em relação a B. Mesma coisa, tá? Só que agora você vai fazer entre C e B. Velocidade de A em relação a C. Mesma coisa também, pessoal. Não vou nem fazer essa daqui, deixar para vocês fazerem depois. Dá até para fazer de cabeça até. Velocidade de AD, né? Velocidade de um carro D, de modo que os módulos da velocidade de A e B em relação a D sejam iguais. Essa daqui a gente vai ter que usar a relatividade de Galileu, ó. Então eu tenho um carro que tem velocidade VD, né? VD em relação ao solo, beleza? Em relação ao solo. Eu não sei qual que é o valor dessa velocidade, certo? Nem se é para esquerda ou para direita. Mas o módulo da velocidade dos carros A e B em relação a esse D tem que ser iguais. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode falar que velocidade de A em relação a D é igual a velocidade de A em relação ao solo menos velocidade de D em relação ao solo. Velocidade de B em relação a D é a velocidade de B em relação ao solo menos a velocidade de D em relação ao solo. Ele falou que o módulo dessas duas velocidades são iguais. Então, a gente pode dizer que módulo de VAS menos VDS é igual a módulo de VBS menos VDS. Ok? Vamos chamar esse VDS só de Vzinho, tá? Para facilitar ali na hora de escrever as nossas expressões. Vamos chamar só de Vzinho. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que módulo de velocidade de A em relação ao solo é 10, menos Vzinho, é igual a velocidade de B em relação ao solo, é menos 20. Menos Vzinho, certo? Diz aqui tem que ser igual. Agora eu vou até passar ali para cima. Opa, para cima aqui.
Os cachorros, os cachorros. Beleza. 10 menos Vzinho igual a módulo de menos 20 menos Vzinho. Bom, como que a gente pode fazer isso daqui? Agora é matemática, hein? Agora é matemática. Bom, a gente pode falar que 10 menos V é igual a menos 20 menos V, certo? Aí os módulos vão ser iguais. Ou a gente pode falar que 10 menos V é igual a menos 20 menos V, tá? Da matemática de módulos. Faz sentido aí para vocês? Né? Os módulos vão ser iguais se os números forem iguais. Mas os módulos também vão ser iguais se os números forem um oposto do outro. Né? Ou seja, eu posso falar que o módulo de 5 é igual a módulo de menos 5. Né? Ou eu posso falar, então, que módulo de menos 5 é igual a módulo de 5. Mesma coisa, né? Então, a gente vai resolver essas duas equações aí e ver se elas fazem sentido, né? Vocês podem ver que a primeira é absurda, ó, porque o menos V vai embora com menos V ali e eu fico com 10 igual a menos 20. Então, é um absurdo, né? Então, não posso ter essa possibilidade de que 10 menos V é igual a menos 20 menos V. A única possibilidade é essa outra, certo? Daqui eu vou ter que 10 menos V é igual a menos 20, 20, menos V, V. Passa esse V para cá, o 20 para o outro lado. A gente vai ter, então, 2V é igual a menos 20 lá do outro lado com 10, menos 10. Então, Vzinho é menos 5 metros por segundo. Beleza? Ele pediu só o módulo, né? Da velocidade... Não, ele pediu a velocidade... no enunciado tá pedindo módulo e sentido, né? Então tá certo aí, ó. O módulo da velocidade de D é 5, o sentido é para esquerda. Ok? Então é isso. Você segue a receitinha e vai fazendo a matemática ali, tá? Devagar, com calma. Ok? Deixa eu ver aqui os comentários. Maravilha. Vamos lá para a próxima parte. Acho que vai dar tempo, hein? Vai dar tempo de avançar legal. Vamos fazer essa... Não sei, 8, 9. Tem bastante exercício aqui, eu não vou fazer todos, não. Vamos fazer essa 10 aqui. Essa 10 parece ser mais da hora. Vamos lá. O móvel desenvolve, em uma estrada plana e horizontal, movimento retilíneo e uniforme com velocidade de módulo Vzinho. Supondo que suas rodas rolem sem escorregar, calcule, em relação ao plano de rolamento, os módulos das velocidades instantâneas dos pontos A, B, C, D e O, indicados na figura a seguir. Bom, pessoal, esse esquema aqui com roda pode parecer um pouco complicado de entender, tá? Mas vou explicar para vocês como é que funciona. Vamos lá. Ele falou que o móvel está se movimentando com velocidade de módulo Vzinho, ok? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que saber é que todo ponto do móvel vai estar com velocidade horizontal Vzinho, certo? Pelo menos Vzinho. Todo ponto, sem exceção, né? Porque se eles não tiverem com uma velocidade Vzinho, por exemplo, se a velocidade de algum ponto do carro for menor que Vzinho, então o carro vai para frente e esse ponto fica para trás, né? Aí não faz muito sentido. Bom, então, o que a gente vai fazer é colocar nesses pontos aqui, todos eles, tem uma velocidade para cá, Vzinho. Vzinho, Vzinho para cá também tem Vzinho, para cá também tem Vzinho, tudo na horizontal, né? Para Vzinho. Ele não falou qual que é o sentido, né? Mas o sentido é para horizontal mesmo, porque a roda está girando para cá, né? A roda está girando no sentido anti-horário, então ela vai avançar para a direita. Muito bem. Qual que é a velocidade do ponto O? O ponto O, ele só tem essa velocidade Vzinho. A velocidade do ponto O é somente a Vzinho. Certo? Agora a velocidade do ponto B. A velocidade do ponto B é Vzinho mais uma velocidade aqui para baixo. Mais uma velocidade aqui para baixo,
que é devido à rotação da roda, ok? E, bom, se o movimento é retilíneo uniforme, a roda ela se move com uma velocidade angular constante também. Certo? Então, esse Vzinho aqui ele tem um valor V', a gente ainda não sabe qual que é. O ponto A eu vou ter Vzinho aqui, só que mais a velocidade devido à rotação. Então, eu vou ter mais um V' para cá. O ponto D, Vzinho para a direita e um V' para cima. O ponto C, Vzinho para a direita e um V' para a esquerda. Ok? Agora, olha só, pessoal. O enunciado diz que essa roda gira sem deslizar. Sem deslizar. Se ela gira sem deslizar, então, inicialmente vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Depois que a gente estudar um pouco mais de dinâmica, eu vou explicar isso para vocês. Mas se ela não desliza, não, na verdade, acho que vai ficar fácil de vocês entenderem, ó. Se ela não desliza, então, esse ponto aqui, esse ponto C, que ele pertence tanto ao solo quanto à roda, tem que ter velocidades iguais, certo? Porque a roda não desliza. Então, aqueles pontos, naquele momento, estão andando juntos. Só que qual que é a velocidade do solo? É zero. Né? O solo está em repouso. Então, esse ponto C, ele tem que ter velocidade de zero. Ok? Qual é a conclusão que a gente tem? Como a velocidade no ponto E, a velocidade resultante no ponto E, é uma soma de V mais V', se isso dá zero, a gente conclui que V' é igual a menos V. Certo? Então a gente encontrou já qual é o nosso valor do V', naquele ponto ali, naquele ponto C, tá? Porque o vetor varia de direção, né? Então, resumo, o módulo de V' é igual a V. Tá bom? Isso acontece sempre quando a roda gira sem deslizar. Então, aquele ponto de contato, ali em cada instante, aquele ponto de contato tem velocidade nula. Ok? Beleza. Qual que vai ser... Agora, para calcular o resto das velocidades não é difícil, né? Qual que é a velocidade do ponto D? A velocidade do ponto D é tal que eu tenho essa resultante aqui, né? Ó, V' para cima e esse V aqui, né? Eles fazem 90 graus entre si, para se ver. Então, a resultante vai ser essa daqui. Só que o V' tem módulo igual a V. Então, fazendo o teorema de Pitágoras, a gente vai ver que essa resultante ela vai ter módulo igual a V raiz de 2. Certo? Ele pede só os módulos, né? Ó, só os módulos, ó. Os módulos das velocidades instantâneas. Então, módulo de VD é igual a V raiz de 2. Qual que é o módulo de VA? O VA eu tenho V para a direita e V' também para a direita. Só que o V' tem o mesmo módulo que o V. Então, o módulo de A vai ser 2V', né? Quer dizer, 2V. O módulo de B vai ser o mesmo que o de D, ó, porque eu vou ter um triângulo retângulo, onde os catetos são V, e o V' tem um módulo também igual a V. A diferença é que a direção e sentido do vetor resultante em D vai ter essa cara aqui, e a do vetor em B vai ter essa cara aqui, certo? Mas então esse daqui é o mesmo módulo do vetor B. Legal? Esse exercício aí não é nenhum exercício, pessoal. Isso aí é mais teoria mesmo, tá? Dessa parte de rolamento. É muito importante, cai bastante em alguns vestibulares. Cai mais os vestibulares militares, né? Mas eu acho bem possível cair na FUVEST. Já caiu algumas vezes, eu acho que eu lembro. E, bom, nessa parte de rolamento é um pouco complicado, mas é só a gente entender ali que todo mundo tem que estar com a mesma velocidade na horizontal, pelo menos. E além disso, se o rolamento é sem deslizamento, o ponto de contato tem sempre a velocidade igual a zero. Beleza? Vocês entenderam? Se não entenderam, é só dar um grito aí, tá bom? Esses outros exercícios eu vou deixar para vocês tentarem resolver depois, tá bom? E num próximo aulão que a gente tiver, a gente pode fazer eles também, só que vocês têm que entrar no aulão e me pedir, tá bom? Posso tirar a dúvida de vocês, o que vocês quiserem lá, ok?
Vamos lá para a próxima parte, então. Agora é dinâmica. Acabamos, então, cinemática, pessoal. Agora eu vou mandar para vocês uma lista aí com os exercícios de movimento circular e de movimento aí cinemática vetorial. Tá bom? Bom, dinâmica. Vamos começar. Agora a gente vai começar a falar de forças. Bom, galera, força é uma grandeza física aí que ela dá para alguma massa, para algum corpo, uma certa quantidade de aceleração, certo? É basicamente isso, força. Acho que vocês entendem o que é força intuitivamente, mas talvez essa parte de aceleração não seja muito óbvia para alguns. Bom, aí tem algumas características da força, né? Ó, no SI, a unidade da força é o Newton. Beleza? Que a gente usa aqui um número N, tá? Um Newton, uma unidade de Newton, é a força necessária para dar a 1 kg de massa uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? É basicamente essa a proporção aí. Forças também são vetores, ok? Então, todas as coisas que a gente já viu de vetores, a gente pode aplicar para forças também, tá? Soma, subtração, lei dos cossenos, lei dos senos, etc. A força resultante sobre um corpo é a soma de todas as forças que atuam sobre ele, certo? A gente pode colocar isso em forma vetorial, ó. A força resultante é igual à soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, certo? Ou seja, F1 mais F2, tudo em forma de vetores, né? Não vamos esquecer. Mais F3, mais etc. até não aguentar mais, tá? Até o tanto de forças que tiver. Beleza? Vamos para a próxima parte, então. Conceito inicial aí, tá? Inicial de introdução à dinâmica. Vamos lá. Classes de forças. Depois a gente vai ver, de fato, os tipos de forças, que tem 4 tipos de forças, tá? Mas por enquanto vamos nos contentar com essas classes de força, tá? Tem as forças de contato, que é aquela em que a gente precisa de superfícies em contato, né? Superfícies em contato vão ter forças ali que a gente chama de forças de contato, tá? Forças de campo são aquelas que não precisam de contato entre as superfícies. Dá um exemplo aqui de uma força de contato. Eu posso estar, por exemplo, dando um tapa em alguém. Não, dar um tapa em alguém não, porque isso é difícil de desenhar. Aqui, tem um carro, né? Um exemplo clássico aqui, ó. Tem um carrinho, aí tem uma pessoa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor. Aí, tem uma pessoa aqui empurrando o carrinho. Nossa, pessoa pescoçuda. Aí, empurrando o carrinho. Muito bem. Então, esse daqui é um exemplo de força de contato. A pessoa está fazendo uma força ali no carrinho, certo? E para ela exercer essa força, ela precisa estar em contato com o carrinho, tá? Bem intuitivo, pessoal. Força de campo, então, não precisam de contato entre si, né? Posso falar aquela força elétrica, né? Quando a gente pega uma régua e raspa ela no cabelo, né? Você pega a régua, raspa ela no cabelo, uma bexiga também, né? Aí você coloca em cima de um monte de papelzinho, né? Pedacinho de papel. E aqueles papelzinhos são atraídos pela régua ou pela bexiga e gruda neles, né? Então eles foram atraídos por quê? Porque teve uma força atuando ali, uma força de campo, não precisou de contato, certo? É lógico que depois que eles entraram em contato, aí tem contato também. Mas para eles entrarem em contato agiu uma força de campo, certo? Que é a força eletrostática, né? Outra força de campo também que vocês conhecem muito bem é a força da gravidade. Bem, a força da gravidade não precisa de contato. Por exemplo, aqui está a Terra. Se eu estou aqui, em cima da Terra, eu sou um gigante, e eu lancei uma bolinha para cima, a bolinha vai cair, certo? Ela vai cair porque ela sente uma força de atração ali pela Terra. E essa força não tem contato, é uma força de campo. Ok? Vamos passar para a próxima parte. Forças internas e externas. Ó, gente, isso daqui é muito importante mesmo. Porque quando a gente estiver estudando quantidade de movimento, a gente vai falar muito sobre esse negócio de forças internas e externas. E quantidade de movimento é um tipo de exercício que cai muito nos vestibulares, principalmente na FUVEST. Na FUVEST cai muito quantidade de movimento, tá? Vamos lá. Forças internas são aquelas
inteiramente devidas às interações entre o nosso sistema, tá? Dentro do nosso sistema. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho aqui o exemplo clássico de colisão, né? Eu tenho aqui uma bolinha que está indo na direção de uma outra bolinha. Aí elas colidem uma com a outra, tá? Vou fazer aqui um colisão. Pá. Elas colidem uma com a outra. E o nosso sistema são as duas bolinhas, certo? Quais forças que agiram no sistema? Foi somente a interação das duas bolinhas, tá? Uma bateu na outra e uma bateu na outra. Então teve uma força de contato, né? E essa força é interna no nosso sistema, que são as duas bolinhas, ok? Agora, forças externas é quando a gente precisa de agentes externos, quando essa força é devida a um agente externo. Eu, por exemplo, poderia ter... Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Eu tenho uma parede, aqui eu tenho uma mola, e ela tem uma paredinha aqui na mola. Aí vem uma bolinha aqui, ó. Vem uma bolinha aqui. Certo? Então vamos considerar que o nosso sistema é a bolinha. Só que a bolinha veio e bateu na mola, e a mola mandou a bolinha de volta, certo? Enfim. Nesse caso, a gente precisou de uma força externa ao nosso sistema, certo? Essa força externa foi a força da mola, né? A mola não estava no nosso sistema, a gente considerou que a bolinha era o nosso sistema. Além disso, a mola também exerce uma força na parede, certo? Então tem mais uma força externa, que é essa força normal, certo? Entre a mola e a parede. Tá bom? Muito bem, vocês podem perceber que isso depende do sistema que você adota, né? E o sistema realmente é arbitrariado. Só que em alguns iniciados eles dão para você um sistema em específico, aí você precisa considerar em relação àquele sistema que ele deu, tá? Então, assim, o que é força interna e externa depende do sistema, beleza? Por exemplo, se a gente adotasse o sistema como o universo todo, então só existiriam forças internas, tá? Não existiriam nenhumas forças internas, externas, porque o nosso sistema é todo o universo. Legal? Então, depende do sistema essa noção de forças internas e externas. Vamos aqui para a próxima parte. Agora as leis de Newton, né? Leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? A lei da inércia diz que se você tem um corpo que ele está parado em relação a algum referencial, ou ele está em movimento retilíneo em relação a esse referencial, quer dizer que a força, a resultante das forças que agem sobre esse corpo é nula, certo? Ou seja, um corpo que não tem aceleração, ele está em inércia, certo? A resultante das forças que agem sobre ele é nula, ok? E também os corpos têm uma tendência a ficar na inércia, certo? Eles têm uma tendência a resistir a forças. Isso daí também tem a ver muito com o princípio de Le Chatelier, que vocês devem lembrar ou verão em química, que é um dos maiores princípios assim para a vida, tá? Um dia a gente fala sobre ele. Mas enfim, a lei da inércia está aí, certo? Se a resultante das forças que agem sobre um corpo é nula, então ele está em repouso ou em movimento retilíneo, uniforme em relação ao referencial. Beleza? Aí tem a segunda lei de Newton, que é a nossa lei matemática, tá? É o princípio fundamental da dinâmica. Então, se um corpo aí tem massa mzinho, e a força resultante que age sobre ele é uma força Fr, e essa força proporciona nessa massa mzinho uma aceleração resultante A, então a gente pode equacionar isso dessa forma. A força resultante é igual a massa vezes a sua aceleração resultante. Tá bom? Isso a gente vai usar, nossa, muito, muito, muito. Pro resto da vida em física, a gente vai usar isso daí. Segunda lei de Newton. É bom lembrar dos nomes dela, tá? Primeira lei, segunda lei, terceira lei também, porque nos enunciados eles vão se referir à primeira, segunda ou terceira lei, tá? E quando a gente vai fazendo resoluções, eu vou também falar sobre a primeira, segunda e terceira lei. Então, vou estar lá fazendo uma resolução e eu vou dizer para vocês, ó, agora, aplicando aqui a segunda lei de Newton para tal corpo e tal, vocês têm que entender o que eu estou falando. Vamos lá para a terceira lei, a lei da ação e da reação.
Beleza. A lei da ação e da reação diz que toda força, exatamente toda força vai ter um parzinho, certo? Ela nunca vai estar sozinha, ela vai ter um parzinho, e esse parzinho a gente chama de ação-reação, certo? Esse par de forças. Bom, esse par de forças não são um par de forças quaisquer, tá? Eles têm que respeitar algumas propriedades, e todas elas ao mesmo tempo, beleza? Então, ó, essas duas forças que fazem o par reação, ação e reação, elas têm que ter a mesma direção, beleza? Tem que ter a mesma direção, elas têm que ter o mesmo modo, elas são de mesma natureza e classe. Ou seja, se uma força é de contato, o seu par vai ser de contato também. Se uma é de campo, o seu par vai ser de campo também. E de mesma natureza, o que eu quero dizer com isso? Se uma força é eletrostática, o seu par ação-reação vai ter que ser eletrostática também. Se ela é gravitacional, o par ação-reação vai ter que ser gravitacional também. Beleza? Elas possuem sentidos opostos. Tá? Elas têm a mesma direção, o mesmo módulo, mas o sentido delas são opostos. E são aplicadas em corpos diferentes. Elas nunca são aplicadas no mesmo corpo, é sempre em dois corpos diferentes. A gente pode fazer um exemplo aqui. Aquele mesmo exemplo lá do carinha empurrando o carro, né? O carinha tá aqui. Tem uma cabeça um pouco maior aqui. Aí tá empurrando o carro aqui. Vamos supor que esse carro é uma Kombi, tá? Só para ficar melhor ali o desenho. Bom, esse carinha, ele tá fazendo uma força aqui no carro, tá? Uma força F. E o carro vai fazer uma força no carinha ali, ó. Beleza? Que é uma força menos F, certo? Elas têm a mesma direção, o mesmo módulo, elas têm sentidos opostos, são da mesma natureza, têm a mesma classe, certo? E são aplicadas em corpos distintos. A força F é aplicada na Kombi, a menos F é aplicada no carinha que está empurrando a Kombi. Tá bom? Um outro exemplo aqui é se eu tiver uma cadeira, né? Tem uma cadeira aqui, eu tenho aqui uma bola em cima da cadeira. Beleza. Forças que agem em cima da bola. Força-peso da Terra, né? A Terra tá puxando ela. E tem a força normal. Ok? Aí você vai falar, então a normal e a peso são ação e reação. Não são. Porque a normal e a peso estão aplicadas no mesmo corpo, certo? Que é a bola. Elas têm o mesmo modo? Tem. Tem sentidos opostos? Tem. Tem mesma direção? Tem também. Certo? Só que elas não são para ação e reação, porque elas estão sendo aplicadas em cima da bola, ok? E elas não têm a mesma natureza e nem a mesma classe. A normal é uma força de contato entre a bola e a cadeira, ok? O peso é uma força de campo entre a bola e a terra, certo? Então, olha só, a força que é reação da normal é uma força que está sendo aplicada ali na cadeira, nesse ponto aqui, ó, na cadeira, certo? E ela é apontada para baixo e tem tem um módulo igual ao módulo da normal, certo? Só que a gente vai considerar que é menos n, né? Porque ela está em sentido oposto. Beleza? Então, essa força aí que é o par ação-reação da normal. E o par ação-reação do peso é uma força que está sendo aplicada na Terra. A Terra aqui, ó, a Terra grandona ali embaixo. Então tem uma força sendo aplicada na Terra para cima, que é a menos peso. Legal? Então, tem que tomar cuidado aí para não confundir, tá? Não confundir as coisas. Tem exercícios que podem tratar só disso. Então, tá, qual que é o par ação-reação? Quem que é o par de tal força e tal? Aí você tem que ver todas essas propriedades aqui. Beleza? Deixa eu ver os comentários aqui. A Lívia falou, quando aprendi sobre ação-reação pela primeira vez, fiquei muito chocada e confusa. Achei que nada ia se mexer. Não, realmente, isso dá muita confusão. A gente acha que nada vai se mexer, né? Porque, se o cara tá aplicando a força e o outro aplica nele também, então fica parado, né? Só que isso se a gente considera um mesmo sistema, né? Um sistema ali
sozinho, certo? O sistema sozinho ali, aí isso pode acontecer mesmo. Só que tem outras forças agindo, né? Tipo, nesse cara empurrando a Kombi, tem uma força agindo em cima dele, que é a força de atrito, né? Do pé dele com o chão, fora normal, né? Do pé dele com o chão. Então tem outras coisas agindo aí. Eu acho que é isso, por enquanto. Tá? E mesmo que não haja outras forças, ainda pode se movimentar, só que os dois corpos vão se movimentar, não é só um. Tipo, aqui, o cara empurrando a Kombi, eu posso dar um empurrão na Kombi, o cara fica parado e a Kombi vai, né? Mas isso porque tem várias outras forças agindo. Agora, se for só a força entre o cara e a Kombi, vamos supor que o cara tá aqui, ó. Tá aqui no espaço, certo? Empurrando a Kombi. A Kombi tá aqui. O cara é bem grande, né? É bem grande. Ó. Então ele tá empurrando a Kombi, eles estão no espaço sideral lá, tal, flutuando, sem gravidade. Aí o cara pega e dá um empurrão na Kombi. Beleza, a Kombi ela vai para frente, só que o cara vai para trás, entendeu? Então, considerando que o nosso referencial é um ponto parado aqui no meio do espaço, a Kombi vai para frente e o cara vai para trás. Isso daí a gente pode considerar até que ocorreu uma explosão, certo? Vocês sabem que quando alguma coisa explode, o que age dentro daquela coisa é uma força interna, né? Isso aqui vai pedaço para um lado, pedaço para o outro, beleza? A gente vai estudar um pouco mais disso quando a gente estiver vendo quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento e impulso. Mas enfim, só uma curiosidade aí. Vamos avançar aqui, se tiverem dúvida, só dá um grito. Aqui, as forças mais populares, né? As forças mais populares, no momento, pra gente, o peso, né? O peso é uma força P, e a gente vai ter que o peso, ele é a massa vezes a aceleração da gravidade, tá bom? Então, essa é a força peso. A gente lembra da força peso quando a gente estava estudando o lançamento oblíquo, né? A gente falou dela, mas não usou nenhuma expressão aí de peso igual a mg. Só nos nossos aulões que a gente usou algumas expressões assim. Mas enfim, só para lembrar aqui de lançamento oblíquo, né? Uma queda livre é quando a gente tem um movimento onde só o peso atua sobre aquele corpo, tá? Aí é uma queda livre. Muito bem, a normal é uma força de contato. Força de contato. E a normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho a bola aqui em cima de um chão, eu vou ter uma força normal aqui em cima da bola, né? Uma força normal no chão, né? Que é menos n. Então, isso daqui é perpendicular, ó, perpendicular ao chão. Por isso que a gente chama normal. Normal, não sei se vocês sabem, mas tem a ver com perpendicularismo. Se eu tiver aqui um plano inclinado, eu tenho uma caixa aqui, ó. A caixa está parada no plano, tá? Vamos supor que tem um atrito bem grande ali. Existe uma normal do plano em cima da caixa, que é essa daqui, ó, perpendicular ao plano. E também existe, lógico, a normal que a caixa faz no plano, né? Que seria essa menos n, tá? Então, força de normal era sempre perpendicular à superfície, beleza? Força de tração. Força de tração é a força que age em fios. Eu posso ter, por exemplo, um teto aqui, aí tem um fio e o fio segura uma bolinha, olha aí, um pêndulo. Beleza, por que essa bolinha não cai? Supondo que tem gravidade aqui, né? Então ela tem um peso aqui, ela não cai porque tem essa força aqui do fio que a gente chama força de tração. Uma coisa importante que a gente deve saber é que ao longo de um único fio, a tração é sempre a mesma. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um teto, eu tiver aqui uma rondana, ó, problema clássico, tá? Aí eu tenho aqui um pezinho aqui, uma caixinha, certo? E vamos supor que eu tenho aqui o fio preso no chão, ó. Vamos supor que ele está aqui preso no chão. Muito bem, existe uma tração aqui, certo, do fio, que ela garante que a minha caixinha não caia, né? Ela se iguala ali ao peso. E existe uma força aqui também, ó, do fio no chão, certo? E essa força é que valor? Ela tem que valor? Ela tem o mesmo valor da tração T,
certo? Porque é o mesmo fio, ok? Então, ao longo de um mesmo fio, a tração é sempre a mesma. Isso é muito importante que a gente lembre. Tá bom? A força elástica, né? A força elástica é a força que uma mola ou um elástico faz sobre algo. Aí ela tem uma formulinha para calcular, né? Que a formulinha é assim, ó. O módulo da força elástica, tá? Vou colocar sem o vetorzinho eu estou falando que é o módulo. O módulo da força elástica vai ser 1K, que a gente chama de constante elástica. Cada mola tem um K diferente, certo? Esse K depende do material que a mola é feita, ele depende do tamanho da mola, certo? Do comprimento dela, da rigidez do material. Ah, mas isso já tem a ver com o material também. Beleza, então a constante é particular para cada mola. Bom, então a força elástica é igual à sua constante, que ela é dada em Newton por metro. A unidade dessa constante é Newton por metro. E bom, já deu para vocês perceber que a gente precisa multiplicar alguma coisa nessa constante que tem a unidade de metro, né? Para que cancele o metro ali em cima e embaixo, e aí vire a nossa unidade de força, que é o Newton, né? Então a gente multiplica isso aqui, na verdade, por ΔX. Ou ΔL, alguns usam ΔL também. Isso é o quê? É a variação do comprimento da mola. Ok? A variação do comprimento da mola. Por quê? Porque a mola ela tem um comprimento inicial, ok? Que a gente chama de L0. Isso daqui vai ser L menos L0. A mola tem um comprimento inicial, que a gente inclusive chama de comprimento relaxado da mola, né? É quando a mola ela não está sendo submetida a nenhuma força, então ela fica com um comprimento relaxado. Ele é o L0. E o L é o nosso comprimento final, certo? Eu posso esticar a mola, aí ela vai ter um comprimento L maior que L0. Eu posso dar uma comprimida na mola, né? E o comprimento dela vai ser menor que L0, certo? Então, essa é a força elástica. O módulo dela é dado por isso daí. Bom, a direção da força elástica, ela é sempre oposta. É sempre oposta à alongação dela, né? Ao alongamento dela. Se ela é esticada, vamos supor que o comprimento inicial dela vem até aqui, ó, L0. E ela foi esticada de um comprimento L. Se ela é esticada, a força que ela faz, né, em algum corpo, é para cá, para o lado oposto do esticamento. Se ela é comprimida, aí a força que ela faz é para cá, certo? É uma força sempre oposta à compressão, ao alongamento dela, tá? Muito bem. Por enquanto, é isso daí. Tem só mais uma coisa aqui de molas, né? Que eu vou ter que mostrar para vocês aqui, numa outra página, cadê? Bom, pessoal, fazendo um corte aqui no vídeo, porque quando a gente estava fazendo a nossa aula, eu fui explicar a parte aqui das associações de mola e não ficou muito bom, tá? Ficou meio bagunçado, aí eu vou fazer de novo para poder postar o vídeo para vocês e ficar bonitinho, ok? A gente tem duas associações de mola, né? São as molas em série, certo? Em série. E em paralelo. Paralelo. Beleza. Em série é quando tenho uma atrás da outra, tá? A figura é bem sugestiva. Em série, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tem, por exemplo, uma mola aqui, ligada com outra mola, que elas têm propriedades diferentes, constantes diferentes, tamanhos diferentes, tá bom? E outra mola aqui. Ok, vamos fazer três, mas podem ser várias molas, tá bom? Muito bem. Aqui essa mola vai ter constante K1, essa segunda mola constante K2, essa daqui K3. E o tamanho delas é também com os mesmos índices, né? L1, L2, L3. Vamos supor que são os tamanhos iniciais, ok? Bom, para fazer a conta aqui com essa associação em série, a gente teria que fazer pedaço por pedaço, entendeu? Analisar cada ponto aqui, ok? Fazer uma segunda lei de Newton para cada ponto, tá bom? Aí a gente ia ter forças aí em cada ponto, ia ter, por exemplo, nesse primeiro ponto A, eu ia ter uma força para cá, ou para a direita, né, devido à mola 1, depois ia ter uma outra força para cá devido à mola 2, certo? Ia ter que fazer essas análises para descobrir talvez o que acontece com um corpo que eu vou colocar aqui no final da minha associação. Ok? Só que isso dá muito trabalho e tem uma forma mais simplificada de fazer isso.
que é transformando essa mola, essa associação de mola, em uma mola equivalente, uma mola resultante, ok? É como os resistores que vocês já viram ou vão ver lá em eletrodinâmica, tá? Quando a gente tem associação em série de molas, a nossa constante equivalente da nossa nova mola, né? Eu vou transformar essas 3 molas em uma nova mola. A constante equivalente dessa nova mola, que eu vou chamar de Ke, ela é tal que 1 sobre Ke é igual a 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K3, mais etc. Certo? O número de molas que eu tiver. Se eu tiver N molas associadas em série, então vai ser 1 sobre K1, 1 sobre K2 até 1 sobre Kn. Beleza? E daí eu resolvo essa conta e vou encontrar o meu Ki. Né? Dado que os valores de K1, K2 e K3, etc., são fornecidos pelo enunciado. Ou a gente pode usar eles na forma literal, né, como parâmetros. Bom, esse é o caso da associação em série. E o comprimento da mola o comprimento inicial vai ser a soma dos comprimentos, simples assim. Então vai ser L1 mais L2 mais L3. Tá bom? Agora, quando a gente tem associação em paralelo, vamos lá. O desenho é bem sugestivo, tá? Eu tenho molas paralelas uma com a outra. Ó, molas paralelas. Tá? Elas não precisam ser de mesmo tamanho, tá, pessoal? Mas nos nossos exercícios a gente vai sempre vê-las de mesmo tamanho para não causar muita confusão. Bom, então essa daqui vai ter constante K1, por exemplo, e essa constante K2. Eu posso trocar essa associação aqui, onde eu teria 2 forças, né? Uma para cá, uma para cá. Iria fazer a análise separada para cada força. Posso trocar, então, essa associação por uma mola equivalente. Vamos lá. Onde a constante equivalente dessa mola vai ser tal que ela é a soma das outras constantes, certo? Se eu tiver N molas em paralelos, então isso daqui vai somando até Kn. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver em associação de molas. É lógico que a gente pode ter associações diversas, por exemplo. Eu posso ter, por exemplo, deixa eu colocar aqui numa outra tela. Ó, posso ter um exemplo assim, ó. Uma associação aqui de 2 molas em série junto com uma em paralelo. Né? Eu posso ter isso, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa constante equivalente aqui, que vai ser um Ke1, certo? Aqui eu vou ter um outro K. É a constante equivalente de tudo, né? Depois que eu calcular o Ke1, usando esse daqui K1, esse daqui K2, aí a minha constante equivalente do sistema todo vai ser um Ke2, daí por fim vai ser K mais Ke1, certo? Então é só eu pegar e fazer os casos separados. Eu faço primeiro a associação em série, depois eu vou fazendo em módulo, ok? Às vezes eu preciso fazer em módulo primeiro, depois em série, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Nesse caso, quando eu tenho 2 molas paralelo, com mais uma aqui, ó, em série, certo? Então aqui eu tenho K1, K2, K3. Posso fazer aqui a associação dessas duas, o que vai me dar um Ke1, né, fazendo em paralelo. E depois eu faço a associação dessa Ke1 com essa K3. Então eu vou ter um Ke2. Ke2. Ok? Então agora aí tá melhor a parte de molas e associação de molas, tá bom? Tem só mais uma coisa aqui pra gente ver e depois exercício. Depois acho que é só exercício, isso mesmo. Então vamos ver esse último assunto aqui, aí depois os exercícios vocês façam em casa. Bom, a gente vai falar sobre equilíbrios, né? Tem 2 tipos de equilíbrios, o equilíbrio estático e o dinâmico. O equilíbrio estático é aquele que o corpo está paradão mesmo, tá? Ele está paradão, com velocidade zero em relação a algum referencial. O equilíbrio dinâmico já é aquele que o corpo não está parado, mas ele está se movendo com velocidade constante, certo? Então, em ambos os equilíbrios, a força resultante é zero, tá bom? Só que no estático, o corpo está realmente parado em relação ao referencial que você adotou, e no dinâmico, ele não está parado, mas ele está se movimentando com uma velocidade Vzinho constante, certo? No dinâmico, então, já falei para vocês como é que é, depois eu coloco aqui no material e envio para vocês.
Agora, no estático, a gente tem 3 casos. O estável é o caso em que o corpo está em equilíbrio, e se eu mudar a posição do corpo, ele volta para aquela posição que ele estava em equilíbrio. Um exemplo bem clássico é esse daqui, ó. Tem aqui uma pista de skate e uma bolinha aqui dentro dela, certo? Minha bolinha ali no fundo da pista está em equilíbrio. Se eu trazer a bolinha aqui para cima, a bolinha vai voltar aqui para baixo e vai ficar em equilíbrio de novo. Beleza? Então esse daí é um equilíbrio estável. Um equilíbrio instável é como se eu tivesse um morrinho. Eu tenho um morrinho. Aí a minha bola está aqui em cima. Ela está em equilíbrio ali em cima, certo? O resultante das forças é igual a 0. Mas se eu mudar ela um pouquinho de posição, se eu mudar ela para cá, aí ela já não vai mais estar em equilíbrio. Ela vai cair. Vai ter uma força ali diferente de 0 e ela vai ir para algum lugar, certo? O equilíbrio indiferente, o exemplo que eu posso dar para vocês é uma bolinha em cima de um plano. Por exemplo, a bolinha aqui está em equilíbrio. Se eu trouxer a bolinha para um outro lugar, ela vai ficar em equilíbrio nessa nova posição, certo? Então esse é o tal do equilíbrio indiferente. Então não importa a posição, eu posso mudar a bolinha de posição que ela continue em equilíbrio naquela posição nova, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês, viu? Bons estudos, tá? E é isso aí, a gente se vê na próxima. Por favor, sim, ajuda o coleguinha, Guilherme. É isso aí, galera. Então até mais, viu?